Agora a gente começa a nossa reunião. Eu queria avisar que essa reunião está sendo gravada e agora eu passo a palavra para o Maciel. Bom dia, caros professores e caríssimas professoras, né? Hoje, nosso TPC de Biologia com a PCNP Daniela, Física com o PCNP Claudemir e Ciências comigo, né, o Maciel. Nós estamos trazendo aqui um ilustre convidado, né? Uma pessoa que aqui da cidade, né? O Mário César Vieira Marques, né? Ele é administrador de empresa formado na Federal da Bahia, né? Ele tem pós-graduação em marketing na SPM em São Paulo e tem especialização e mestrado em meio ambiente na Unesp de Prudente, né? O Mário, ele ocupou o cargo de secretário municipal de meio ambiente aqui em Marília de 2005 até abril de 2012. Nesse período que ele foi secretário, o Bosque Municipal teve ações muito intensas, principalmente voltadas para a escola. Então, o Mário vivia dentro de escolas, levava a meninada para lá, tinha atrações, né? As crianças, final de semana, tinha atividades lá no Bosque. Então, a cidade de Marília e região estava dentro do Bosque e, lógico, o local mais apropriado para se fazer educação ambiental, né? Porque uma criança que vivencia esse meio aí, ele leva no DNA dele a questões ambientais para a vida toda, né? O Mário também, ele é uma pessoa extremamente versátil, tem uma versatilidade muito grande, né? Ele, num time de futebol, ele joga em qualquer posição, é o técnico e o presidente do clube. Ô, louco! Ô, Dani, me ajuda aí, Claudemir. O Maciel está judiando. Isso é um exemplo, porque eu sei disso. Em 2013, nós tivemos a Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, e Marília teve um destaque no estado, né? Porque nós fomos a segunda diretoria que tivemos mais projetos participantes, né? Então, por conta disso, nós tivemos na fase regional, tivemos um número bem elevado de alunos que eram delegados das escolas, né? E por conta disso, nós podíamos levar uma pessoa que gostasse de meio ambiente, alguém da sociedade civil. E logo veio à nossa mente o Mário, e de pronto ele aceitou o nosso convite, foi lá para Águas de Lindóia participar e teve uma participação muito exitosa, né? O pessoal de São Paulo gostou muito da participação dele lá. Então, por isso que eu digo que ele é bem versátil. E, além disso, né, ele é membro titular do Comitê de Bacias Hidrográficas da Bacia Guapeí Peixe, né, desde 2007. E ele lá, como membro da sociedade civil, é um trabalho extremamente voluntário. O Mário está ali, ponta firme, dando suas contribuições, né? Então, não tem pessoa mais apropriada para falar de meio ambiente aqui em Marília do que o Mário. Então, nós temos aí com a palavra o Mário, a primeira de muitas reuniões que nós vamos explorá-lo, né? Então, é isso aí, Mário. Com a palavra para você. Obrigado. O Maciel é, antes de tudo, uma pessoa muito carinhosa e atenciosa. Não é tudo isso, não. A gente já está aqui aprendendo sempre. Bom dia a todos, bom dia, pessoal, bom dia, professores. Como filho de professor e ex-professor universitário, eu quero dizer a vocês que vocês são realmente as pessoas que fazem a diferença para as outras pessoas. Eu vou falar até em termos de família. Vocês fazem a diferença para as famílias, porque na hora que vocês se propõem a entrar na sala de aula para partilhar conhecimento com quem está começando a vida, isso é mágico para mim. Eu me espelhei, quando dava aula, no meu pai, que era uma pessoa que se dedicava muito, meu pai é advogado, ele se dedicava muito ao ensino universitário. E aí, enfim, vamos lá. Com relação à minha atividade, que o Maciel citou aí, fazer só um relato rápido. A questão do bosque era apenas uma parte dos grandes desafios que a gente tinha, a secretaria com muito pouca gente. Mas quando a gente não tem preguiça, a gente faz o que é possível, né? E com o bosque, a ideia foi
a ideia foi criar um programa, né, para que a gente pudesse atrair as pessoas para o bosque. Porque o bosque, como o Maciel disse, é um lugar riquíssimo, onde a gente pode explorar infinitas potencialidades de trocar informações, de aprendizagem, de educação ambiental, enfim. Então eu criei um bordão que era o seguinte: Bosque Municipal, vir, conhecer, gostar, proteger. Você só protege o que gosta, você só gosta do que conhece, você só conhece aquilo que você tem a oportunidade de ter acesso. Então, esse foi o grande objetivo lá no bosque. Eu acho que a gente conseguiu criar uma demanda de carinho, de respeito com o bosque municipal. Pena que o programa foi desconstruído, né, depois que acabou a gestão. Inclusive, a secretaria foi diminuída na época, ela passou a ser uma secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Eu acho que né, meio ambiente é uma coisa que perpassa por toda e qualquer área de atuação de qualquer cidadão sobre a face dessa terra. Então, eu acho que a gente podia ter mantido a secretaria com outros objetivos mais intensos do que simplesmente reduzir para uma atuação operacional de corte e poda de árvore. Mas isso é um outro assunto, não vamos entrar nisso não. Com relação à Lindóia, eu adorei o convite, porque foi uma oportunidade de conviver com a molecada. E isso para mim foi muito rico. Eu tive a oportunidade de ver eles com os olhinhos brilhando lá, apresentando seus projetos. E eu acho que a gente tem um compromisso de encantar as pessoas naquilo que a gente entende que vale a pena ser aprofundado, né? Então, no meu trabalho voluntário também na entidade que eu participo hoje, eu digo assim, a gente precisa encantar as pessoas que nos procuram. Porque se a gente quer prestar um serviço, se a gente quer ajudar as pessoas, a gente precisa atraí-las, né, de alguma forma. E nada melhor do que demonstrar interesse por aquilo que a pessoa está trazendo para você, para que a gente possa encantar e aí criar um relacionamento profundo e tal. No comitê é a mesma coisa. Eu comecei como um participante em 2005 e depois para poder ter voz ativa, eu fui buscar uma representatividade pela sociedade civil, porque o comitê é dividido em 3 segmentos: Estado, município e sociedade civil. Então eu busquei me fazer representar pela sociedade civil para poder participar ativamente das plenárias, inclusive. Maciel conhece bem, porque ele já teve a oportunidade de ir numa dessas coisas. O comitê é outro desafio, porque eu, como tenho esse treinamento, digamos assim, na área de comunicação, faz muito e conta pouco às pessoas, e isso tem um impacto de reduzir o papel do comitê dentro do nosso ambiente aqui. Mas vamos lá. Então, assim, o que eu preparei uma apresentação muito simples, só para guiar a nossa fala, e depois a gente abre para discussão. Combinamos assim com o Maciel, e eu vou fazer uma apresentação rápida, e depois depois a gente abre para vocês perguntarem, fiquem à vontade de perguntar. Se for o caso de interromper também alguma coisa pontual, também não tem problema, vamos em frente. Mas aí eu vou colocar tudo em cima da mesa e depois a gente faz o debate na medida do possível, tá bom? Então vamos ver se eu acerto aqui a colocar minha apresentação aqui na tela. Opa! Vocês estão vendo tudo bem? Ainda não. Me ouvem? Nós te ouvimos, mas ainda não vemos a tua apresentação. Agora começou. Ah, legal. Então vamos lá. Então esse aí foi o Maciel fez essa arte bacana aí, colocou um ventilador, porque realmente está muito calor. E vamos lá. Eu comecei falando um pouco, e o que a gente discutiu foi isso, foi a sustentabilidade na educação ambiental, ações locais e cotidianas. Eu entendo que a minha experiência teórica e
prática na questão do meio ambiente me leva a pensar que a gente pode despertar o interesse das pessoas quando a gente coloca as questões na frente delas, né? Então, por isso, ações locais e cotidianas. E aí eu dividi todo esse nosso trabalho em 3 pilares. Os principais, que são aqueles que estão diretamente ligados ao nosso dia a dia, de qualquer pessoa, direto ou indiretamente, queira ou não, a pessoa prestando atenção ou não ao ambiente que ela vive. Esses 3 pilares têm um impacto direto na vida dela e aí eu achei que a gente podia caminhar por aí. É um bom começo para conversar com as crianças, considerando que muitas vezes essa questão da educação ambiental nos leva para a Amazônia, para as geleiras, enfim, sem querer desmerecer isso, não é isso que eu estou falando. A Amazônia é importantíssima, não é isso. A questão é que a nossa governabilidade sobre o nosso ambiente está aqui, né? É aquele velho bordão de pense global e haja local. Então, vamos lá, vamos pensar globalmente, mas vamos agir localmente. Então, acho que principalmente a questão de você pensar em meio ambiente exige planejamento. Então, falar de inteligência, né? No sentido de planejamento, o que a gente quer, o que a gente espera na questão ambiental, na cidade que a gente vive. Então, eu acho que esses 3 pontos nós vamos avançar aqui. Um programa de arborização, o uso racional dos recursos hídricos e a gestão integrada dos resíduos sólidos que eu, você e todos nós geramos. Então, esse, para mim, é a questão que dá o choque na geladeira. Abriu a porta para pegar uma fruta, tomou um choque na geladeira, a cabeça deu aquela chacoalhada, é mais ou menos isso. Vamos começar por aí. Na questão da arborização, a gente precisa falar de manejo, né? A importância da arborização local, levando em conta as diversas variáveis, o clima principalmente. A questão da legislação local. Nós temos a legislação federal, a estadual, e temos também a legislação local, que deve ser uma legislação que considere o ambiente local. Então, assim, a realidade de Marília, com solo, clima, regime de chuva, etc., é bem diferente do que deve ser a legislação na cidade de Salvador, lá, minha cidade natal, por uma razão óbvia. Nordeste, outro regime de chuva, outro tudo, beira de praia, enfim. A questão da rede elétrica eu citei aqui, depois eu vou falar. A questão das parcerias, né? Porque a arborização, o poder público não consegue dar conta de fazer tudo o que pode ser feito. E a questão de equipamentos de uma forma geral, né? Para você tentar minimizar o impacto natural que a arborização nos impõe, como queda, morte da espécie, o plantio, enfim, né? A gente precisa induzir um ambiente semelhante o máximo possível ao ambiente natural para que a gente tenha uma boa arborização na cidade. Então, falando de arborização, pensar em manejo. Primeira coisa que a gente tem que pensar: quais são as espécies nativas? Quais são as espécies que têm um melhor rendimento, entre aspas? Quais são as espécies que melhor se adaptam ao nosso ambiente aqui? Então, o que a gente percebe, falando de monguba, que vocês veem por aí, aquela árvore enorme que tem um tronco gigante, que tem um sistema radicular super vigoroso, que rebenta com as calçadas, e aquela que produz aquele cacho que parece um fruto do cacaueiro, né? A monguba.
A monguba é uma árvore nativa da Amazônia. Ela se deu muito bem aqui no interior, a gente vê ela por todas as cidades por onde a gente vai, a gente vê a monguba plantada, e a gente paga o preço de ser uma espécie exótica e que nos traz grandes problemas. A gente pode pensar sempre que as espécies exóticas precisam ter um critério muito específico, um critério muito apurado. A gente tem que prestar muita atenção naquilo que planta. Ah, é tão bonita, é bonita, mas às vezes tem um sistema de sementeamento que é extremamente agressivo. Ele desce na chuva pela rua e sai espalhando árvore daquela espécie exótica numa velocidade impressionante, porque às vezes acontece isso. Ou então é uma espécie exótica que dá um trabalho enorme para cuidar e que aí não vale a pena ter, enfim. Então, falando aqui de modelagem da floresta, quer dizer, a gente tentar prestar atenção no ambiente que a gente está, Marília, né? Uma região de Mata Atlântica semidecidual, e tem as espécies nativas, é fácil buscar essa informação, e aí buscar fazer o plantio dessas árvores para que a gente possa ter um ambiente o mais parecido possível com o que era antes dos homens chegarem por aqui e colocarem uma cidade no meio da floresta. Outra questão é a questão das substituições, né? Todas as pessoas, quando estacionam na cidade, buscam uma sombrinha para parar o carro. Mas essas mesmas pessoas, nem sempre elas cuidam de produzir uma sombra na frente da sua própria casa. E aí existem as diversas questões relacionadas até ao espaço, né? E aí passa pela legislação, pelo uso e ocupação de solo, enfim. Então aqui eu posso até citar um exemplo, vou falar de água depois, mas do Ribeirão dos Índios, depois vocês me lembram, vou até anotar aqui para não esquecer de falar do Ribeirão dos Índios. Então a questão do uso e ocupação de solo é uma coisa importante e que muitas vezes esse espírito empreendedor do paulista, não vou falar do paulista, não vou reduzir não. Esse espírito empreendedor do ser humano, né, às vezes coloca essa questão da convivência pacífica com a arborização, às vezes em xeque. Você faz um projeto que você não pensa nisso, não pensou muito bem na arborização, não determinou calçadas em largura suficiente, o poder público não se preocupou com isso. E aí a gente tem hoje, por exemplo, no centro da cidade, né, na Ilha de Calô aqui, desse quadrilátero que vai daqui da Avenida Rio Branco até Avenida Brasil, indo até a Rua Bonfim, indo lá embaixo na seccional de polícia, lá perto, onde era a antiga Antártica, um quadrilátero que é pouquíssimo arborizado, e a gente sofre muito de calor com isso, e aí todas as implicações, né, desse clima quente que a gente tem. Falar um pouco de legislação, né, que a gente tem muitas vezes uma expansão urbana feita com um olhar muito pequeno para a questão ambiental em termos de arborização, calçada, espaço verde, impermeabilização do solo, etc, etc. Outro ponto importante é a questão da parceria. Nem sempre a gente consegue, e a gente pode e deve buscar parceria com o vizinho. Vamos plantar nós dois? Nem falando numa parceria institucional, não estou falando aqui como poder público, estou falando como escola. Vou me colocar na posição da escola. Vamos provocar o bairro a melhorar a arborização em torno da escola, vamos plantar na calçada da escola, vamos pedir parceria, vamos pensar em melhorar o ambiente da escola. Isso é possível fazer. Vamos adotar a praça da escola aqui próximo, vamos pedir a ajuda, a contribuição dos empresários do entorno, de alguma forma, enfim, dá para cutucar a molecada aqui. A questão dos equipamentos adequados, né? Perdão. Para uso, né? Eu tive um período que eu tentei bastante que a gente pudesse ter equipamentos
para dar velocidade a esse manejo de corte e poda de árvore, que é um problema seríssimo em toda a cidade. Às vezes a árvore grande precisa de você interromper a rua para poder fazer a poda daquela árvore, que é uma árvore enorme, talvez ela não devesse ter sido plantada ali naquele local, enfim. Tudo isso e a questão do resíduo, né? Hoje a gente tem equipamentos que transformam toda aquela matéria verde enorme que ocupa quase que um caminhão para fazer uma única viagem até o aterro de deposição de material verde, de matéria verde. E aí o que é possível fazer? Ter equipamento para diminuir esse volume, transformar todos esses galhos e folhas num material verde para ser usado numa compostagem, no próprio viveiro municipal, para a produção de humus, para o plantio e para o cultivo de árvores que serão oferecidas para a comunidade e assim por diante. Então, tem todas essas possibilidades aí para a gente pensar nisso. Num caso de Marília, olha que interessante isso aqui. Em um ano, a árvore resfria igual a 10 ar-condicionados funcionando continuamente. E aí eu tinha sempre aquela questão quando as pessoas iam pedir lá um corte de árvore, porque a árvore está atrapalhando, está sujando muito a minha calçada. E aí eu tentava mostrar algumas coisas interessantes, né? Olha esses números aqui, quase 3 mil litros de água de chuva, filtrar poluente do ar. Aí você vai dizer, mas Marília não... Realmente Marília é uma das cidades, das regiões administrativas com menor poluição de todo o estado. Aqui nós temos, aqui na Santo Antônio, ali perto do supermercado São Judas, uma praça que fica à direita de quem vai para o shopping. Uma praça ali tem uma estação de medição de qualidade do ar que ela sempre tem resultados bem interessantes. Bons resultados para nós, né? Outra coisa aqui, em relação à árvore, dá para a gente trabalhar tanta coisa em relação a isso, contribui até para prolongar a vida útil do asfalto. Até para isso. Atrai pequenos animais, absorve ruído, evita erosão, fertiliza o solo, alimento, filtra água, medicamento e tal, e purifica, e reduz o consumo de energia, e sombra, e barra vento, embeleza, evita enchente. Então, eu acho que aqui tem, só aqui nesse slide dá para trabalhar 1000 coisas que mostram que a árvore é muito mais do que um soltador de folha que judia da minha calçada e me faz passar a vassoura muitas vezes. Até isso é importante a gente pensar, porque existem as espécies que não são caducas, né, como a gente chama. Até isso dá para, se houver planejamento, dá para a gente pensar e reduzir esse, entre aspas, incômodo, né? Porque eu converso com as pessoas assim, muitas vezes o conhecimento produzido ele é muito urbano, né? A gente só consegue ter o aprendizado da roça, da floresta, ou com a nossa vivência pessoal, se a gente teve a oportunidade de nascer no sítio ou de ter tido a oportunidade de ter uma propriedade na área rural para conviver um pouco com isso, ou então a gente vai viver no ambiente urbano e não vai ter esse olhar, porque esse olhar ele é despertado a partir da vivência. Eu tinha um professor no mestrado que falava muito sobre a questão da educação ambiental, se ela não for vivenciada, né, fora da sala de aula, ela é muito difícil de ser apreendida, mas de qualquer forma, a gente sempre, com todas as dificuldades, dá para provocar um mínimo de atividade extra, né, classe, né? Então, outra coisa aqui, onde o que plantar, né? Já conversamos um pouco sobre isso, largura de calçada, alguns parâmetros, né? Árvore de grande porte, onde você põe até 5 metros. O ipê branco, mesmo que é a árvore nativa daqui da região, embora a árvore símbolo do município seja o ipê amarelo, mas a árvore nativa é o ipê branco. É uma árvore de pequeno porte, dá aquela florada linda que a gente sai por aí fotografando. O Bosque Municipal tem
tem uma área específica lá, não sei se vocês conhecem, vale a pena ir lá conhecer. Tem mais de 500 ipês brancos plantados lá e na florada é a coisa mais linda do mundo. E aqui, falando um pouco de proteção, né? O que a árvore consegue proteger. Olha essa imagem como é interessante. Esse muro verde aí ajuda e muito, não só na filtragem de poluente, como também na redução de ruído do ambiente da cidade, né? É quase que uma barreira intransponível aí do ponto de vista visual, de sonoro e também de poluição. São coisas que fazem parte de planejamento, né? É possível você minimizar ao máximo o impacto antrópico. É possível a gente pensar em reduzir bastante esse impacto, né? Aqui uma imagem de um croquis mostrando a convivência pacífica das árvores e das pessoas e do ambiente urbano, ali o carro colocado, mas precisa haver planejamento. Olha só o espaço disponível aí entre a calçada e a área à esquerda aí, onde era a propriedade ou a área pública e o ambiente de viário aí de carro. Então precisa haver esse olhar, né? Essa aqui eu achei muito interessante, essa foto. Aqui é a disputa, a floresta contra a cidade e vice-versa, né? Na verdade, já existe tecnologia hoje, e nos Estados Unidos a gente vê muito isso, de todo o cabeamento ser colocado subterrâneo. Ele é mais caro na implantação, mas ele se torna mais barato ao longo do tempo, porque as intempéries e todas as agressões à fiação não ocorrem no ambiente subterrâneo, né? Então, até a degradação pelo sol dos cabos, a parte plástica, tudo não acontece no subsolo. E a gente evita, e muitas vezes a pessoa diz assim, eu não vou plantar por conta da fiação. Tem alguma coisa errada aí, pessoal. Precisamos pensar nisso, né? Com um olhar mais verde, digamos assim, pelo menos de provocar essa reflexão com as pessoas, né? Depois eu vou contar rapidamente aqui uma passagem que eu tive com a promotoria de meio ambiente, que ele estava exigindo que a prefeitura fizesse a poda de todas as árvores embaixo de fiação da cidade, porque as pessoas não podiam ficar sem energia. E aí eu disse, promotor, isso é impossível. Mas você tem que fazer. Eu falei, é impossível por duas razões. Primeiro, humanamente impossível, nós não temos estrutura para fazer isso da forma como o senhor está querendo. E segundo, que essa responsabilidade sobre a transmissão e a entrega da energia na sua casa, na minha casa, é da CPFL, que é uma empresa privada. Ela não é mais do governo, então a responsabilidade mudou. Então, por favor, o senhor cobre da CPFL, primeiro que faça um programa de substituição da fiação para aquela forma compacta, onde os fios passam num tubo, assim, os fios, em vez de estar do jeito que estão aí, um em cima, outro embaixo, no meio, quer dizer, tem um espaço de quase 1 a 2 metros verticais com fios, que isso seja concentrado para que a gente possa fazer a poda cônica. Deixa a árvore passar lá e não acontece nada. Mas então, esse é um desafio, quer dizer, um olhar para a cidade onde a energia é 100% importante e a árvore é apenas um problema, né? Essas são as discussões. Outra coisa muito interessante aqui é um fenômeno que vocês podem buscar e trabalhar com a molecada, que são as ilhas de calor. Isso já está provado cientificamente e tal. A prova aí, olha esse quadro. Olha a temperatura do ambiente central da cidade em relação às áreas periféricas, né? As áreas rurais. Isso é fato, isso é comprovado. O asfalto e os prédios refletem o calor e mantêm aquele ambiente, aquela estufa, e isso, num caso nosso, com um país
tropical como o nosso, com essas temperaturas que a gente tem, não faz o menor sentido a gente não tentar remediar isso a um custo muito barato, desde que haja planejamento. Então, né, outro quadro aqui que dá para a gente pensar bastante coisa, trabalhar bastante coisa. Conheça as árvores enquanto recurso, uma estratégia abrangente, incorpore nas políticas, faça lugares amigos das árvores, escolha as árvores certas, benefícios múltiplos busque, procure árvores saudáveis, solo, ar e água, crie envolvimento, abordagem de gerenciamento de bens, tenha consciência dos riscos e ajude a gestão. E aqui está mais ou menos assim, as árvores menores, né? E até onde elas podem ir, né? Até 60 anos. Então, é uma coisa que ultrapassa gerações. Como tem aquele... Circulou aí bastante no WhatsApp, quem planta tâmara não colhe tâmara, né? Você sempre planta para os seus filhos e netos, porque 80 anos para dar um fruto. Agora, falando de água, né? Falando um pouquinho de água. Vou começar falando, já anotei aqui para não esquecer, do Ribeirão dos Índios. O Ribeirão dos Índios fica aqui na Zona Norte, né? Santa Antonieta, e aparentemente era um manancial grande com, se não me engano, não me falha, era no início da barragem, quando começou a construir, era alguma coisa de 300 mil litros por hora. A bacia de contribuição, o Ribeirão e a sua bacia de contribuição geravam uma produção de 300 mil litros hora. Isso, 300 mil litros. Não, perdão, 30 mil litros hora. Não, é isso mesmo, 300 mil litros hora. Foi o cálculo feito pelo pessoal no início. E aí, todos os problemas que vocês devem conhecer, toda a polêmica do Ribeirão dos Índios, superfaturamento lá da barragem, e o principal em relação a essa fonte de água, esse ambiente de produção de água, não houve uma regulamentação do uso do solo dessa área do entorno, da bacia de contribuição desse local. Então, o que aconteceu? Deixa construir, não exige-se nenhum tipo de planejamento ou um critério específico, considerando uma área de produção, de um manancial importante para o abastecimento estratégico da cidade. O que aconteceu? Depois de muitos e muitos anos de discussão na justiça pelo uso do dinheiro, virou até assunto aí da eleição e tal, não sei o quê, a gente tem hoje uma produção mínima de água, porque a bacia de contribuição foi impermeabilizada. E aí a água que passa é água de chuva só. Não há aquela absorção e a produção, né, os veios para manutenção daquele ambiente. Então, a gente, por várias questões, né, que não cabe aqui, mas, enfim, nós não planejamos o uso daquela bacia importante de contribuição, o uso do solo, e aí tivemos essa redução absurda. Eu nem sei hoje qual é a produção hoje, como está lá, né, como hoje é, depois de assoreamento e tudo mais, qual é a produção hoje, mas com certeza ela deve ter caído pelo menos 80%. Uma coisa importante na cidade. Então vamos lá aqui no meu, já falei do Ribeirão, já matei esse assunto. Era isso que eu queria falar. A questão das fontes naturais distantes. Então, para nós aqui em Marília, que estamos no altiplano, falar com a molecada sobre água, a importância da água, tem esse pormenor que depõe contra nós, depõe no sentido de que as crianças não veem as fontes naturais de água. Diferentemente de cidades onde o rio corta a cidade no meio, e aí o recurso hídrico está ali, interferindo diariamente na nossa vida, porque temos que passar sobre o rio.
temos que construir de lá e de cá, tem a divisão natural. Essas coisas dificultam a gente de trabalhar com as crianças, porque a água está na torneira. À exceção da represa Cascata, que hoje também, por falta de planejamento, a bacia de contribuição foi impermeabilizada, não menos porque ali são casas, são bairros de alto padrão, e aí os lotes são maiores, e aí todas as casas têm um pouco de jardim, aí tem uma absorção, mas poderia ser muito mais se fosse pensado estrategicamente como área de produção de água, né? Então, a gente hoje tem lá um tanque de água de chuva. Se vocês passarem lá agora, vocês vão ver que a represa está quase seca. Ao lado precisou ser feito um poço profundo para suprir toda aquela estrutura de tratamento e distribuição de água para dar conta daquela área da cidade onde houve a expansão. Outra coisa importante, falar de coleta, né? Tratamento e distribuição. Se vocês não sabem, uma coisa absurda, mas que pouca gente sabe, a captação do Rio do Peixe para abastecimento urbano fica abaixo do lançamento do esgoto da própria cidade. Por incrível que pareça, porque isso é uma exigência da legislação. Já que você não trata o esgoto, por bem você vai tratar pela dor, não pelo amor, você vai tratar pela dor. Você vai captar água abaixo do seu lançamento. Então você cria um círculo aqui, mas o esgoto é lançado acima e a captação de água é feita abaixo. Então, o custo de tratamento dessa água e o risco, né, de você oferecer uma água de qualidade duvidosa é muito grande. No caso de Marília, até que a gente tem bastante juízo. A água de Marília, apesar de ter suas características é uma água dura, né, como o pessoal técnico fala, mas ela é bem tratada, os parâmetros estão ok, não tem problema nenhum. Então, assim, uma coisa que também complica no nosso caso aqui, que eu anotei, é a questão do baixo custo da água. Eu não sei quantos que vocês pagam de água nas suas casas, mas a minha conta de água é 50, 60. Ela às vezes chega a 1/4 do valor da energia. Tem alguma coisa errada aí, pessoal. A água, que é muito mais indispensável à nossa vida, não pode ser mais barata do que a energia. Você passa um dia sem energia, mas sem água você não passa. Então, tem até uma coisa do uso político aí, né? De não pode ser cara a água. Tudo bem, mas não adianta ser barato e não entregar, né? Esse é o problema. Então, aquela polêmica que teve aí no passado de vender o DAEM e tal, não sei o quê, não vou entrar no mérito não, mas dizendo assim, a Sabesp, quando se instala numa cidade, a primeira coisa que ela faz é colocar hidrômetro para todo mundo. Eu não sei se as escolas, eu sei que as municipais não têm. As escolas municipais não têm hidrômetro. Ou tem hidrômetro, mas não é gerada uma conta específica daquela escola. Ou seja, o diretor daquela escola não utiliza o consumo de água como uma ferramenta de gestão do seu ambiente escolar. Então, é um assunto que não está em questão. Isso é muito ruim. A escola deveria ter uma conta de água, deveria ter sido... Ela deve ser valorada. A água tem que ter um valor para as pessoas. Não estou falando de valor econômico, estou falando de valor. Então, assim, um gestor precisa ser avaliado também pelo desperdício. Outra coisa interessante, aqui em Marília, até hoje, que eu saiba até hoje, não tem uma legislação que obrigue os edifícios a terem contas separadas de água. Isso é muito sério. O prédio que eu morava, eu, a Renata, minha esposa, e o Diego, nosso filho, eu pagava o mesmo valor de água que uma família com 5 pessoas, ou 4, que seja somente uma a mais na casa do outro apartamento.
mas é 25%. Estou falando de 3, e aí passou a ser 4, e tem situações que são 5, são 6. As pessoas pagam o mesmo valor, ou seja, não tem a valoração. O valor da água fica secundário. A energia, todo mundo pensa, troca a lâmpada, tal, porque, né, precisa economizar mais em água, como é um custo diluído, né, no prédio. Então, o perdulário é beneficiado. Isso é muito ruim, quer dizer, são ferramentas, né, que precisam ser pensadas, porque não está à disposição. E a questão aqui, por último, colocando as estações de tratamento de esgoto, né? Valor de investimento que foi feito na cidade, o custo de tratamento, tá? Um potencial econômico enorme, aí, muito além da questão do ambiental. A questão do tratamento de esgoto é muito além da questão ambiental. Envolve geração de emprego, oportunidade de negócio, o envolvimento da cidade num roteiro turístico, questão dos investimentos estrangeiros. As empresas que têm o selo verde não vêm para Marília. Agora elas poderão vir, porque elas não vão se instalar em um ambiente onde o tratamento de esgoto não é feito. Então a questão do tratamento de esgoto vai muito além da questão ambiental. Isso é importante a gente conversar com as pessoas sobre isso. Então, no passado, quando eu estava na secretaria, rapidamente aqui, o projeto aprovado pelo governo federal custava 55 milhões de reais. 44 do BNDES e 11% de contrapartida. Quando o projeto foi dado início, o Ministério Público entrou com uma ação para fazer a revisão do projeto. Quando fez a revisão do projeto, o projeto saiu de 55 para 100. E aí a contrapartida seria toda essa diferença. E aí, na época, a prefeitura falou, não tenho condições, não vou fazer. E aí adiou, mas isso, só falando para vocês o quanto que a cidade perdeu durante todo esse tempo de se tornar uma cidade com tratamento de esgoto instalado e pronto para ser utilizado. E aí, mostrando aqui um pouco como é que funciona tudo, somos todos geradores de resíduos para esgoto e precisa tratar mesmo, e não tem conversa. A gente tem que fazer isso, é o preço de morar num ambiente urbano concentrado, precisamos sim pagar por isso, né? Hoje a gente paga metade da água, metade do esgoto. A cobrança pelo uso da água já vai começar no ano que vem, isso é um assunto do comitê que a gente discute muito. Como é que vai ser essa cobrança pelo uso da água? Eu lembro que na época uma professora da cidade de Dracena, ela era aluna comigo no mestrado. Ela fez uma pesquisa lá com os pares e pouca gente sabia o que era a cobrança pelo uso da água. Então, eu vou dar uma pincelada para vocês, se vocês entenderem isso e buscarem informação. A cobrança pelo uso da água é uma ferramenta de gestão da bacia. Então, todo o dinheiro que for arrecadado com essa cobrança, ele vai ser utilizado na própria bacia. Então, você como cidadão vai pagar pelo uso da água? Não. Quem vai pagar é o DAEM. Indiretamente ele vai repassar. Mas o custo hoje é de 1 centavo para cada 1.000 litros. 1 centavo. Então é um valor bem pequeno, que tem uma função muito maior educativa para as empresas todas que são usuárias de água vão pagar por isso, vão ter que lançar isso em seus balanços, vão ter que reduzir o consumo ao máximo, vão ter que desenvolver tecnologia para uso, reuso, aproveitamento, tratamento, inclusive, porque você vai pagar o valor do seu lançamento é proporcional à sua carga poluente. Então, quanto mais limpa você lançar o seu efluente num corpo d'água, quanto mais limpo, menos você vai pagar por isso. Então, tem um custo aí que é, entre aspas, simbólico e muito educativo no sentido de fazer com que as pessoas prestem atenção como elas estão usando a água, tanto para consumo como para processo produtivo.
Então, já comentei um pouquinho, a paisagem local dificulta, né? Não está inserido no cotidiano, já falei do baixo custo, os custos de distribuição, de energia. Então, assim, a energia é um subproduto da água, porque a nossa matriz é hidrelétrica. E a gente paga mais barato pelo principal do que pelo acessório, é uma coisa muito complicado, né? Já falei também da questão dos influentes, um ganho geral aí em saúde, ambiente, educação, turismo, etc., etc. A questão do desperdício, como a gente tem um custo muito barato pela água em Marília, a gente tem uma dificuldade maior de fazer substituição de rede e de fazer reparos e ter uma estrutura mais de acordo com o tamanho e o potencial de crescimento da cidade. Isso a gente vai precisar resolver, não adianta. Não adianta eu cobrar barato de você a água e não te entregar. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, na Europa não existe caixa d'água. Essa história de caixa d'água não existe. A concessionária de água entrega água para você na sua casa com pressão suficiente, adequada, 24 horas por dia, durante 12 meses, todos os dias. Essa história de reservação que a gente tem aqui na cidade, no Brasil é assim, nos leva, nós, como eu me colocando aqui na função de concessionária de água, me deixa confortável, porque se eu não entregar água para você agora, você tem uma reserva lá, porque eu te entreguei de manhã. E isso na prática não acontece. A gente vê aqui em Marília o grande problema. Então a gente chegou a fazer um estudo sobre... Eu cheguei até a propor para o DAEM uma campanha, um financiamento de caixa d'água para o pessoal dos bairros com problema. De que forma? Que eles aumentassem a capacidade de armazenamento, porque a oscilação entre a entrega e não entrega de água, que acontece muito em função do custo da energia, olha a energia aí invertida nesse processo. Então, como a gente cobra muito barato, a gente não tem folga. Como a gente não tem folga, a gente produz a água, põe as máquinas para funcionar no período que a energia é mais barata, que é à noite. Então, você imagina uma casa de um condomínio, de um conjunto residencial popular, onde a obrigação da legislação é uma caixa d'água de 500 litros. Geralmente essas famílias são mais numerosas do que a família do pessoal mais abastado, que não tem tanto filho assim. Isso é realidade, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, é realidade. Na casa da classe média tem uma caixa d'água de 2.000 litros e tem 3 pessoas ou 4. O pessoal mais simples, no conjunto, tem 6 pessoas na casa e uma caixa com 500 litros. Essa conta não bate. Então eu cheguei a propor, quer diminuir a pressão sobre a falta d'água? Ofereça oportunidade para as pessoas fazerem esse tipo de rearranjo, né? Eu estava dando uma palestra para os funcionários da CPFL sobre meio ambiente na época, e um deles falou, na minha casa não falta água. Aí o pessoal, puxa-saco do secretário. Ele falou, não, eu não sou puxa-saco do secretário. Como eu percebia que a água entrava, não era sempre todo o tempo, eu instalei mais 2 caixas d'água na minha casa. Eu tenho 3 filhos, somos 5 em casa, mas nunca falta água, porque eu tenho 3.000 litros lá. Eu fui colocando caixa d'água lá e eu tenho 3.000 litros. Então, pode faltar 1 ou 2 dias no bairro que eu não vou ter problema. Então, a partir daí eu fiz essa proposta, mas a coisa não avançou. Então, tudo isso tem um impacto, né? E a gente pode trabalhar com as crianças que toda atividade nossa tem um impacto. O meio ambiente é tudo meio, não é um assunto que precisa ser tratado olhar de longe, não. Nós somos meio ambiente, né? Enfim. Isso aí. A represa Cascata está mais ou menos assim. Eu não peguei uma foto dela, mas é mais ou menos isso que a gente tem hoje lá. O nível d'água, quando está cheio, é lá em cima, na grama, e hoje está desse jeito aí. Enquanto não começar a chover, nós não vamos ter água disponível lá na represa. Quem quiser passar lá para ver, vai checar pessoalmente isso.
A questão aqui do nosso rios é isso aqui, ó, é captação abaixo do lançamento do esgoto. Então a gente tem uma captação de água suja, entre aspas, uma água que é imprópria para banho. Ela vai ser tratada, a tecnologia nos salva nessa hora, ela vai ser tratada para ser usada como água potável. E aqui, esse é o ambiente que todo mundo espera aqui na cidade, que mais poço profundo, é uma conversa que não procede. O nosso problema não é de produção de água. Nós temos água produzida suficiente. Nossos mananciais, sejam poços profundos ou de superfície, eles dão conta do nosso consumo. O problema nosso é a distribuição que é mal feita. Então a gente não precisa fazer 4, 5 novos poços profundos. Pode perguntar lá no DAE, Departamento de Água e Energia Elétrica, que eles vão dizer para vocês que é isso mesmo. O problema nosso não é de produção, é de distribuição. E para a gente distribuir água, a gente precisa ter capacidade de investimento. E como é que a gente tem capacidade de investimento? Cobrando um preço razoável, sem política, sem demagogia em cima do preço do coisa. Eu tenho um amigo que trabalhou, foi secretário comigo na época, ele foi secretário em Lins, e Lins lá é Sabesp. Então, ele disse assim, Mário, é diferente aqui você pede para a gente instalar um bico de água numa praça qualquer, porque você combinou, a questão da parceria que eu comentei antes, você combinou com determinada pessoa para fazer para cuidar, né, molhar as plantas e tal. A primeira coisa que a Sabesp faz é colocar o hidrômetro e manda a conta para a prefeitura. Simples assim. Então, o que a gente tem hoje? A gente coloca um bico de água para o senhorzinho, coloca uma caixa com cadeado, tudo, só ele vai usar. Eu fiz isso uma vez na praça, no Parque São Jorge. Deu certo. Tem um pomar lá lindíssimo, se vocês quiserem conhecer. Pega João Ramalho, dá aquela primeira saída ali em direção à BR. Ali na frente tem uma praça que é um pomar. Tem até, se não me engano, tem até pêssego lá plantado, enfim. Mas então é uma questão de você ter preço justo, de você jogar com as possibilidades. Não dá outro problema seríssimo que a gente tem. Isso aqui é função de planejamento inadequado e baixa manutenção. Aí estoura a rede. Se não tiver um preço justo de cobrança pelo uso da água, cobrança pela entrega da água nas nossas casas, a gente não tem capacidade de investimento. E isso é uma coisa que em Marília está se resolvendo, mas já foi bem pior. E agora entrando no grande desafio do ser humano, né? Para mim, todo mundo fala que o problema do mundo é a água. Para mim, o problema do mundo não é a água. O problema do mundo é o lixo, que a gente não tem que chamar de lixo. Nós temos que falar de resíduo sólido. Porque lixo é aquilo que é imprestável. E o resíduo que a gente produz não é imprestável. Aí a gente parte para os... Eu esqueci de animar essa coisa aqui, mas tudo bem. Ô Mário, só aproveitando que você deu uma paradinha, nós temos aí mais ou menos 10, 15 minutinhos para você tratar do lixo, aí a gente abre para interação. Fechou. Não, aqui é rapidinho. Tem umas perguntas no chat já. Estou monitorando aqui. Então, pessoal, eu vou além dos 3, reduzir, reutilizar e reciclar. O número 4, para mim, é o principal, responsabilizar o gerador. Eu vou fazer uma provocação para vocês aqui, ó. Sabe o que eu falo de responsabilizar o gerador? Se você for hoje numa loja de sapato, comprar um sapato. Falar de sapato com a mulherada é mexer com o ego, porque sapato é um objeto de desejo das moças, dos rapazes também, mas das moças mais. Você chega lá e o sapato custa R$100. Aí a moça embala, põe na caixa, no papelzinho, põe na caixa, põe na sacola. Aí você fala assim, eu vou sair com o sapato calçado, eu não quero nem a sacola plástica, nem a caixa de papelão e nem o papelzinho que embrulha um sapato separado do outro. Quanto que você vai me dar de desconto? A moça vai dizer,
tá maluca, né? Tá maluca. Então é isso que eu falo de responsabilizar o gerador. A fábrica te cobrou pela caixa de papelão, pelo papel e pelo plástico. Passou para você o custo disso. Mas eu não quero. Eu quero só o sapato. Eu quero o desconto. Então eu estou sendo bem louco aqui para que a gente preste atenção nisso. Às vezes você vai na farmácia comprar uma cartela de Coristina, a pessoa não pensa duas vezes, ela pega uma sacola de 30 centímetros e põe aquele coisa. Não, moça, pelo amor de Deus, eu até brinco assim, não faz isso não que nós vamos morrer afogados em plástico. As pessoas dão risada, eu brinco um pouquinho, mas chama atenção para isso, porque a responsabilidade sobre o resíduo tem que ser do gerador. Isso está na lei. A gente precisa ter essa consciência coletiva e começar a dizer, eu não quero a sacola, eu não preciso da sacola. No passado a gente fez uma discussão grande aqui em Marília com redução para tentar cortar a sacola. Chegou gente e dizia assim, não, o supermercado já ganha muito e quer ganhar mais na sacola. Não é essa a questão. Aí a gente usa a nossa sacolinha plástica para fazer o nosso lixinho diário. Não é verdade? Mas você vai dizer, pô, como a gente pega de graça, né? Então a gente... Porque o custo para nós tem sempre um poder de educar, né? Enfim. E a questão de respeitar o meio ambiente. Então vejam aqui o que a gente tem hoje no Brasil. 40% papel e papelão. 22% plástico, vidro 10%, metal, rejeito 13%, longa-vida 3%, alumínio 1%. Alumínio é 1% de todo o resíduo sólido. E as pessoas, é o único que o pessoal cresce o olho porque tem valor de mercado. Então tem uma distorção grande aí. Precisamos fazer com que o gerador se responsabilize por isso. Precisamos, né? Estou brincando aqui porque vocês são professores, né? Mas eu estou dizendo assim, precisa ter essa consciência coletiva de que você, como gerador do resíduo, você precisa se responsabilizar por ele. O grande desafio são esses aí, ó, que a gente considera os inservíveis, né? Pneu agora não é mais inservível, porque já tem uma legislação específica para o pneu e já tem toda uma cadeia produtiva para utilizar para reaproveitamento do pneu, do aço do pneu e da borracha. Então o pneu já deixou de ser um problema, entre aspas, num segundo momento. No primeiro momento, ele é o pneu que fica na nossa casa e na borracharia que gera acúmulo de água e aí dengue. Mas essa questão do pneu como pneu em si tá resolvida, entre aspas, né? Tá provocada. Já falei da responsabilização. Uma questão que dá para trabalhar bem é a questão da coleta seletiva, da seguinte forma, porque eu sempre falei nas minhas idas aí conversar com as crianças, ajude a pessoa que passa na sua rua. O que para você é um rejeito, para ele é um remédio, é um alimento, é uma conta paga, uma roupa. Então combine com a Dona Maria, o seu José, o seu Antônio, o seu Francisco. Combine dela passar toda semana na sua casa, separa um pouquinho, passa uma aguinha, uma água rápida na coisa de plástico, só para tirar o mosco da mosca, não ficar fedido. Não... Separe lá num cantinho, quando ela passar, aí você vai dizer, mas ela não pega tudo, mas ela pega alguma coisa. O plástico está com preço barato? Está barato, mas ajuda. Então aquilo que para nós é um descarte, pode ser uma ajuda muito útil, um remédio, uma roupa, um alimento, para quem está numa situação bem pior do que a nossa, né? Então eu sempre busquei pelo lado social essa questão do resíduo, né, da coleta seletiva, porque Marília não tem. É uma coisa de caminhar. Parece que já está saindo um ecoponto aí, que é um negócio muito interessante. Né? Já tinha cooperativa no passado, tal. Hoje, por exemplo, lá onde eu moro, eu separo. Eu separo na minha casa e o pessoal passa lá. E eu também não mando matéria orgânica para a rua.
eu tenho umas minhocas lá, eu sou meio fora da casinha, eu tenho umas minhocas lá, eu ponho meus resíduos todos para as minhocas. Então eu só gero material sólido, resíduo sólido, seco, que pode ser reciclável. Outra questão importante da usina de beneficiamento, hoje em dia já existem 1000 tecnologias, até eu recebi uma proposta uma vez de um pessoal de fora, do exterior, mas aí a CETESB, por uma política deles, eles exigiram que tivesse uma usina funcionando para eles poderem avaliar e dar uma autorização para funcionamento, era de transformar todo o resíduo em carbono e transformar ele em inerte, aproveitar a parte que poderia ser aproveitada e o restante reduzir a quase nada e aterro de inerte. Então, assim, o que não falta é tecnologia, o que não pode é a gente continuar jogando lixo, achar que tem que enterrar. Isso é coisa do passado. Aterro é coisa do passado. Aterro tem que ser uma coisa de... Você tem uma ideia, na Alemanha, o pessoal usa pilha e bateria nas massas de concreto das pontes. Não sei se está certo ou não está, mas pelo menos está inerte ali durante todo o período. E também não usam mais pilhas com carga muito nociva, né? Hoje a tecnologia já mudou bastante. Essa questão da disposição final. E por último, trabalhar a civilidade de lixo zero, né? Não tem cabimento hoje a gente chegar numa ponta de rua, pessoal. O bairro tem todas as ruas, e aqui, onde a rua acaba, e aqui a área de expansão urbana, aqui ainda é área rural, digamos assim, é nesse lugar aqui que vem todo o lixo. E aí o pessoal liga, pô, meu bairro está horrível. Porque o morador que não tem paciência de esperar a coleta, porque a coleta passa, ele vai até a ponta da rua lá e joga na frente de uma área que não tem ninguém morando para não ter briga. Então, temos que trabalhar essa questão da civilidade para pensar em lixo zero. Não tem jeito. Hoje a gente já tem uma legislação, funciona bem, dá para trabalhar um pouco com ela, discutir a aplicação ou não, essa história do Brasil de lei que pega e lei que não pega, né? E a questão da logística reversa, que é aquilo que eu falei sobre a responsabilização do gerador. Não tem cabimento. Não tem cabimento o cara que te vende a bateria não pegar a bateria de volta. Não tem cabimento. Uma lâmpada não tem cabimento. Se você levar... Hoje em dia, cada vez mais está funcionando. É irreversível isso. Vai chegar um momento que você não vai mais poder. Você vai chegar num lugar para comprar uma lâmpada. Você recebe a lâmpada queimada? Ah, não. Então não vou comprar aqui. Isso tem que caminhar, mas a logística reversa é um assunto que precisa ser tratado, né? Lixo não é lixo. 90% do lixo não é lixo. Quase 100% do lixo não é lixo, né? Então a gente pode muito bem trabalhar isso com a molecada. E essa aqui é a imagem que é o que eu comento quando eu vou na farmácia, o cara me entrega uma sacola gigante para um blisterzinho de coristina ou qualquer outra coisa. Nós vamos morrer afogados em plástico. Não dá. Temos que pensar. O plástico já está sendo feito à base de outras coisas, biodegradável. Teve no passado aí uma tentativa pilantra de vender plástico oxibiodegradável. Na verdade, ele não é biodegradável. Esse oxibiodegradável é igual a esfarelável. Então, na verdade, ele sumia aos nossos olhos, mas ele continuava como plástico lá no solo. Então, o pessoal andou vendendo isso e muito empresário comprando. A minha sacola é oxibiodegradável. Ela é só degradável pelo oxigênio, mas ela não degrada coisa nenhuma. O plástico está lá. Então, essa questão do lixo, de valorizar o resíduo socialmente, né? E, ao mesmo tempo, a gente pensar na desconstrução do coletor, né? É uma utopia, porque senão... Como é que vai fazer? Nós vamos passar a vida inteira com o seu José, Dona Antônia, ali como catador de lixo, a vida inteira. A gente vai produzir a sequência disso, o filho do seu Antônio vai ser também? Não. A gente precisa, pode ser utopia ou não, mas nós temos que pensar. Então, é um diferencial até econômico
falar uma cidade que trata seu lixo com decência, porque aí é aquela velha história também em relação ao tratamento de esgoto. Melhora bem. Aproveito racional do lixo, aproveitamento racional, ecopontos é uma coisa que funciona razoavelmente bem, uma usina de beneficiamento, de separação, funciona bem, para material de construção civil também, para ser utilizado também em reconstrução das vias, guia, sarjeta, enfim, um monte de coisa. Disposição final é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo em reduzir ao máximo e educar para lixo zero, né? Tudo isso colocado no sentido da responsabilização do gerador. Na nossa casa, a gente é responsável pelo lixo que a gente produz, né? Até resto de comida que a gente joga. O brasileiro é um povo pobre e abusado em relação a isso. A gente joga muita comida fora. Você vai para os Estados Unidos, vem para a mesa, tem 5 pessoas, vem 5 pedaços de carne. Um para cada um. Na Europa, 5 pedaços. É um para cada um. Aqui que a gente tem essa mania, porque em se plantando tudo dá, né? Brasil, país tropical, produção de alimento é uma coisa muito fácil. Não temos um inverno rigoroso de 6 meses, de 4 meses, 5 meses. Então, a gente produz alimento a todo tempo, a gente se permite jogar comida fora, o que é um absurdo, né? Ponha no prato aquilo que você vai comer. Então, reduz até a sua produção de resíduo domiciliar. Oi. Mário, queria aproveitar que você já está embalado aí, tem bastante pergunta aqui no chat, vamos furar a regra para não deixar para o final. Marília está aí com os 3 estações de tratamento de esgoto. Marília agora vai despontar economicamente, né? Vai atrair mais empresas e tudo mais. Só que na questão dos resíduos aí, nós estamos na idade da pedra, né? O que a população tem que fazer aí junto à classe política para que tenha coleta seletiva na cidade? Boa pergunta, cobrança. Cobrança disso. Como a escola pode se mobilizar também nesse sentido? Eu acho que a escola pode e deve se mobilizar nesse sentido. Ela pode fazer uma ação local. Fazer um programa de ação local. Da própria escola. Não estou nem falando dos alunos, não, porque isso aí o universo amplia muito. Da própria escola. E aí isso ser construído e todas as escolas pensarem até numa ação coletiva de troca de informações, de experiências, tal, não sei o quê. É construção, né? Porque isso é uma construção. Eu acho que o caminho é irreversível para isso, porque a legislação deu um prazo, né, para que os municípios criassem seus programas de gerenciamento, tudo. Eu não sei como é que está isso em relação a prazo, porque eu estou muito afastado, eu estou na iniciativa privada trabalhando, não estou acompanhando muito de perto, estou mais no comitê, na questão da água, mas do resíduo sólido não estou muito. Mas eu acho que isso dá para ser feito coisa e uma cobrança. Então, uma cobrança, né? Em Rio Preto, por exemplo, Rio Preto eles têm uns ecopontos de resíduo de construção civil. E tem uma usina de beneficiamento, e eles têm uma unidade de produção de guia, sarjeta, coletor de lixo, 1000 coisas a partir desse resíduo. Então, assim, eu acho que é possível, eu acho que a gente pode fazer. E provocar as crianças em relação a isso é um gás enorme. Você vê o que a gente fez lá na Convias, naquela proposta de caixa d'água com a molecada. O que a gente acabou ganhando prêmio em Brasília com aquele programa, né? Eu fiz essa pergunta, Mário, porque muita gente tinha colocado no chat, né? E nos anos 2000, 2001, todas as escolas faziam um projeto de separação de lixo, né? Então parece que foi uma febre que teve, e isso daí parece que foi se amenizando. Por quê? Porque o poder público falhou a ponta, exato, né? Porque você fazia toda a separação do lixo, a Daniela até colocou bem aqui, e aí vinha o lixeiro, juntava tudo e jogava tudo no mesmo caminhão, né? Então, aí é um balde d'água em cima do gato. O pessoal vai desanimando, porque vê que todo o trabalho que foi feito não teve um desdobramento adequado, né?
Então, a gente queria saber o que a gente tem que fazer mesmo para forçar agora essa nova legislação que está chegando aí, né? Como que a gente pode cobrar para que tenha realmente um resultado efetivo nesse sentido? Eu acho que a gente pode fazer esse tipo de cobrança da forma que mais, entre aspas, singela e não menos eficiente, que é cobrar fazer proposta para os vereadores, cobrar dos vereadores, chamar os caras para conversar. O seu vereador que você votou é uma pessoa para você chamar e conversar com ele e propor e juntar a educação, e aí nessa hora juntar a educação municipal com a estadual, que eu acho que às vezes podia caminhar mais junto, né? Eu não sei quais são os percalços desse trabalho em conjunto, enfim, isso é outro assunto. Mas eu acho que dá para a gente trabalhar isso e cobrando devagarinho. Isso tem que acontecer. Então, quando eu falo de combina com a pessoa que passa na sua rua, é minimização, é mitigação, é minimização do problema, porque entregar 9 quilos de lixo é melhor do que entregar 10. Então, assim, sob o ponto de vista de meio ambiente, que a velocidade da natureza é bem mais lenta do que a velocidade da cidade, se a gente puder minimizar, já é um avanço. É aquela história para aquela estrela do mar, eu fiz a diferença, devolvi ela para o mar. Para aquela ali eu fiz. Você vai passar a vida inteira jogando? Se eu quiser, eu vou minimizando. Então, assim, no caso meu, eu fico pensando assim, no meu caso, lá no meu pedaço, eu sou o único que tem um miocário. Eu sou o único que faço compostagem. Eu já falei para as pessoas que eu faço, que é simples, posso ajudar a fazer. Está aberto. Quem quiser um dia, eu dou todo o caminho. Muito simples. As meninas trabalham super legal. Embora tem gente que questione, mas você confina, né? Você confina as minhocas? Não, eu confino. Eu dou comida para elas. Mas, enfim. Então, é menos um saco de lixo por dia que vai para a coleta. É menos um. Eu estou fazendo o meu. A gente pode pensar nessa forma, porque eu acho que meio ambiente tem muito de partilha, de compartilhamento, de meio, né? Então, você vai me dizer qual é o caminho? Hoje não tem. Hoje tem algumas iniciativas de coleta, tem algumas empresas trabalhando individualmente com isso, mas assim, não tem uma política pública de coleta, porque o problema maior era aterro sanitário, lixão. Deixou de ser lixão, passou a ter aterro sanitário. Depois a gente começou a pagar pelo transbordo, uma fortuna, muito mais caro do que se a gente parasse para fazer um projeto de um aterro sanitário decente, com uma unidade de beneficiamento e tudo mais. Mas isso são decisões políticas. A gente tem as ideias, propõe, mas nem sempre elas são execuíveis, porque o gestor não tem interesse, porque isso, aquilo outro. Eu acho que o Daniel é um cara mais... Estou fazendo nenhuma, hein, pessoal? Por favor, não me interpretem mal. Mas o Daniel é uma pessoa que tem um olhar. Ele é membro do comitê, a gente provoca muito ele e tal. Então, ele é uma pessoa que tem um olhar. Então, agora, na segunda gestão, se a gente pressionar mais, quem sabe isso saia para ser uma política de governo, uma política de Estado, digamos assim, não uma política de governo. Sai o Daniel, o próximo vai e desconstrói tudo. Alguma coisa que seja perene, né? Então, posso avançar aqui? Hein, Maciel? O Marcinho pode ir, que nós só estamos 15 minutos para terminar a nossa reunião. Então, vamos lá, vou andar rápido aqui. Então, a questão da logística reversa, pessoal, já falamos um pouco, é isso aqui, ó. Então, estamos todos no mesmo barco, não tem outro barco. Mas a indústria precisa
Precisa ter essa volta. Eu brincava na escola falando assim, se eu chegar no supermercado e disser, eu quero Coca-Cola, a pessoa me entrega, na padaria, ela me entrega na garrafa PET. Eu digo, você fica com a garrafa PET, eu só quero o líquido, me dá o desconto. Vão chamar a ambulância, dizer que você está louco. Estou brincando com isso, mas é isso que é o princípio da logística reversa, é a Coca-Cola se responsabilizar pela produção das garrafas PET. E ter um trabalho, né? Precisa ter esse trabalho aqui, ó, organizado, precisa ter isso, precisa ter. Enquanto é transição ou não, não sei, precisa ter. Que isso aqui não pode ter, tá vendo? Isso aqui é ponta de rua. Aqui à esquerda tem uma rua que chega até aqui, e aqui o pessoal acha que é terra de ninguém. Esse é outro conceito que a gente precisa desconstruir na escola, que a área pública é de ninguém. Ao contrário, a área pública é de todos nós. Um ecoponto em Marília está saindo alguma coisa desse tipo aqui, tudo regulamentado, bonitinho, para o cidadão ir lá e não jogar em qualquer lugar. Aqui, ó. Até as Casas Bahia, para mim as Casas Bahia é a maior responsável pela semana da faxina lá que a Globo faz, porque o que tem de sofá da Casa Bahia no lixo é brincadeira. É montanhas. Eu, na época da secretaria, eu fui acompanhar finalização lá do negócio. É uma montanha de sofá e de coisa. Aí eu falei, pô, a Casa Bahia tem que se responsabilizar por isso aqui. Brincadeira, pessoal, mas é a questão da logística reversa que tem que funcionar. Aqui eu vi isso em Portugal, ó. Aqui embaixo dessas colunas de aço inox, um negócio super bacana aqui, dividido certinho. Vem um caminhão aqui, levanta isso aqui, pega o container e leva embora, separado. A pessoa separa uma a uma. Para não falar que isso só tem na Europa, aqui é em Indaiatuba. Lixo reciclável aqui, não está separado, mas está bem acondicionado aí, bem limpo, bem bacana. A política nacional, ela caminha assim, ó, de disposição ambientalmente correta para tratamento reciclável, reuso, redução e caminhar para não geração. Essa que é a prioridade. O objetivo final é a geração mínima de resíduo. Esse é Por isso que eu falo que o resíduo é o grande desafio contemporâneo, não é a água. A água a gente resolve com tecnologia para tratar e tudo. Na Índia, a máquina joga o esgoto aqui in natura e passa na máquina e sai água limpa aqui do outro lado para beber pronta, zero, quase mineral, quase H2O pura. E aqui, por último, para a gente pensar um pouco, Claudemir, meu amigo, você, como diz o pessoal, solta a música DJ, não, solta o filme VJ, videojockey, Claudemir, pode mandar. Me chamem de natureza. Me chamem de mãe. Eu estou aqui há mais de 4,5 bilhões de anos. Na verdade, não preciso de vocês. As pessoas precisam de mim. Seu futuro depende de mim. Quando eu prospero, vocês prosperam. Quando padeço, vocês padecem. Estou por aqui há muito tempo. Alimentei espécies maiores do que vocês. Fiz passarem fome espécies maiores do que vocês. Os meus oceanos, meu solo, meus rios, minhas florestas, todos eles podem acolhê-los ou abandoná-los. Como vocês escolhem viver seu cotidiano, me levando em consideração ou não, realmente não me importa. Suas ações vão determinar o seu destino, não o meu. Eu sou a natureza. Eu vou continuar. Eu estou preparada para evoluir. E vocês? Estão?
É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado pela oportunidade, Maciel, Claudemir, Dani. E aí eu fecho com essa frase aqui da nossa querida Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Para vir aqui, acabei dando uma estudadinha, voltando ao assunto, às vezes que não está no meu dia a dia, para tentar compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi por aí. Perfeito, Mário. Perfeito. É isso aí. Eu quero falar para os professores que está aberta a palavra aí. Nós temos 10 minutos para vocês interagirem com o Mário. Pode abrir o áudio, o vídeo aí e perguntar o que quiserem. Por favor. Sei que o André gosta de perguntar, tem bastante gente aí que tem alguma colocação. Maria do Carmo abriu o áudio, ó. Sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Mário, que eu conheço ele de longa data, longa data. Longa data. E aí eu gostei demais da sua apresentação, foi muito esclarecedora, obrigado. Deu para nós assim uma noção da sua vivência dentro da secretaria, o seu trabalho tão bacana feito aqui em Marília, e a gente fica feliz porque nós temos ainda pessoas como você, que trabalha com a política, não é na política, você trabalha com ela, né? E você apartidariamente. É isso, você está, assim, trazendo para nós, como eu coloquei lá no formulário da lista de chamada, você está trazendo para nós o outro lado, né? Os bastidores da nossa realidade. Então, a preservação do meio ambiente, a questão do Rio do Peixe, da cascata e tudo aquilo mais, e esse monte de poço profundo que está acontecendo aqui em Marília, esse descarte incessante de resíduos, né, que a gente não vai falar de lixo, resíduos aí, e essa despreocupação que as pessoas têm em não reciclar. Então, é um vidrinho de maionese, a pessoa já joga fora com maionese e tudo dentro, sem contar com o desperdício dos alimentos também. Então, eu gostaria de agradecer você, a sua... Eu que agradeço. Sua fala foi muito, muito, assim, esclarecedora, você tem uma dinâmica muito boa para conversar, e eu gostaria de falar para o Claudemir, convidar o Mário mais vezes aí, para a gente poder estar ouvindo essas coisas que ajudam a gente também a fortalecer o nosso ego. A água, para mim, aqui na minha casa, com 3 pessoas, ela vem cara. Eu moro no Damasco, eu pago uma média de R$175 por mês. É cara, mas, assim, eu acho que também, a gente paga também a questão de que todo mundo vem buscar água nesses poços aqui do Damasco, e tem a Coca-Cola que a gente ajuda ela a pagar a conta de água também, né, com certeza. Então, assim que funciona. Mas eu gostaria de dizer para você que a nossa água é uma água boa, não vem terra na nossa água, não tem aquele excesso de cloro, a nossa água não é quente. Graças a Deus que nós temos água em larga fartura, mas precisamos também pensar a questão do nosso amanhã, né? Do nosso pé de damasco, porque nossos filhos estão aí crescendo, né? E a nossa geração não para aqui. Então, Mário, para você, meu grande abraço. Um abraço para você também. Obrigado, Maria. Claudemir Chicão, também um grande abraço para o Maciel e para toda a nossa equipe. Quero lembrar o Leonel, não vi hoje ele aí. Gostaria de dar um oi, Leonel, que é o nosso diplomata da física. E um grande abraço para você e parabéns pela sua fala. Espero encontrar você mais vezes. Obrigado, Maria do Carmo. Incentiva a gente a melhorar cada dia. Com certeza. Como diz o poeta, a lição a gente sabe de cor, só no resta aprender, né? E compartilhar, né? E sempre compartilhar, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado a você. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem uma pergunta aqui, Mário, do Dário, que
ele fala assim, a plantação de florestas de eucalipto pode causar algum problema a curto e longo prazo? Essa pergunta é uma pergunta interessante, né? Porque tem essa história de que o eucalipto resseca lençol freático. Eu não conheço a fundo, eu posso dizer o seguinte: o crescimento do eucalipto é muito rápido. O eucalipto, quando ele está estabilizado no solo, ele cresce 1 centímetro por dia. É uma coisa assustadora. Ele é uma planta que não é nativa do Brasil, tal, e é produção industrial. Ao mesmo tempo que ela cresce 1 centímetro por dia, ela também faz a captura de carbono e ela também transpira no ambiente, devolve parte da água de volta. Então, assim, eu não sei se isso, na nossa região aqui, se isso é possível por conta do altiplano, porque os nossos mananciais são mais profundos, né? Eu acho que o eucalipto, ele segura muito as águas mais superficiais, né? A gente, como não está num ambiente de planície e tudo, eu posso estar redondamente enganado. Eu confesso a você que eu não tenho esses números para dizer, o eucalipto seca a área de várzea, não seca. Eu acho que qualquer plantio em área de várzea, se for plantio de produção, para árvores que têm crescimento rápido, tem rebaixamento sim, porque a planta precisa da água para crescer e quando ela cresce muito rápido, ela absorve bastante água. Então, mas no nosso caso aqui, na nossa região aqui, na Alta Paulista, eu não vejo isso como um grande problema. Mais alguém quer perguntar? E tem mais uma aqui, Mário. Outorga. O que é isso e para que serve? Boa pergunta. Valeu, Dário. A outorga é uma autorização para utilização do recurso hídrico, seja para captação de água, seja para lançamento de resíduos de efluentes, né? Então, a outorga é um mecanismo de regulação de oferta e procura. Então, por exemplo, se todo mundo resolver furar um poço de água, se todos nós aqui, estamos em 82 aqui nesse momento, se a gente resolver fazer 82 poços profundos aqui, a gente vai gerar algum tipo de impacto. Então, a outorga é um documento, é como se fosse uma solicitação para exploração do recurso, seja com captação ou para lançamento, como eu disse no início. Então, isso é uma coisa que é gerenciada pelo DAEE, Departamento de Água e Energia Elétrica. Todo mundo pensa que DAEE é água e esgoto. Não é. É água e energia elétrica. Então, assim, você faz uma solicitação de outorga, você vai furar um poço profundo de 150 metros em tal lugar, assim, assim. Então, você vai pagar por isso. E o órgão funciona como alguém que tem a visão do todo. A nossa capacidade de produção de água do subsolo é de X milhões de litros. Então eu preciso saber quem está furando o poço aonde para que a gente possa dizer, você só pode tirar 5.000 litros por dia, porque aí onde você está furando tem uma produção potencial de X litros, entendeu? É como se fosse um órgão regulador. A outorga é um documento que te dá autorização para você explorar o recurso hídrico manancial, seja para captação de água e ou também para lançamento de efluente. Bom, nosso tempo também já está esgotado, Mário. 10 horas em ponto. Eu abusei um pouco, né? Faltou tempo para a gente assim, conversar. Sempre assim, a gente precisava de umas 3 horas, né? Nós vamos ter que encerrar, e aí depois eu vou dar uma olhada aqui nas questões, se tiver algumas assim, eu vou passar para você e você nos responde. Eu te respondo para você passar para as pessoas. Isso. Então, se eu não souber, eu aproveito, já vou procurar já vou fazer consultas universitárias para os caras me ajudarem e eu mandar de volta.
mas sabe sim. Tá bom? Então, Mário, a gente só tem a agradecer, cara, o seu convite, ou ter aceitado o nosso convite, né? E ter feito esse bate-papo muito gostoso, né? Trazer a Espero coisa que vocês tenham aproveitado. Regionalizado, e aqui estão pedindo mais, viu? Estão pedindo tantos professores de ciências, de biologia, de física, falando, não, nós temos que ter outras oportunidades. E aí deixamos aí para o ano que vem falar sobre os desastres naturais que você já tem. Eu tenho material já pronto. A gente até pode fazer um bate-papo. Obrigado, Silmara. Obrigado, Cristina. A gente pode também fazer um foco específico em algum tema e a gente fala menos e bate mais papo, conversa mais também. Podemos fazer um formato também dessa forma. Perfeito, Você que comandam, tá? De todo jeito, eu agradeço muito a oportunidade. E obrigado a você, Claudemir, pelo apoio aí, a Dani pelo apoio, Maciel pelo convite, vocês. E a vocês todos, professores. Namastê. Obrigado, Mário. Obrigado a todos os professores. Não esqueçam de assinar a lista de presença. Cada um de nós já colocou no seu grupo e o Maciel colocou aqui no chat. Obrigado. Até o próximo ATPC. Um grande abraço a vocês. Obrigado. A todos. Tchau. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado, Maria do Carmo. Um beijo para você. Tchau. Obrigado, Rejane. Falou, tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigado.